Estamos de volta então com a atividade número 3, Leis e Violências, do nosso percurso anti-bullying. Então a gente parou lá com o ECA, né? E o ECA ele foi promulgado, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990. Demorou algum tempo até que viesse uma nova lei, que foi sobre o Estatuto do Idoso. E o que foi o Estatuto do Idoso? Ele foi uma evolução da sociedade no que diz respeito ao envelhecimento da sociedade como um todo. Então a gente sabe que com o passar dos anos, aquela pirâmide vai mudando e o envelhecimento vai. A quantidade de pessoas mais velhas vai aumentando em relação à quantidade de nascimentos. E isso gera uma preocupação de nível geral, levando em consideração que hoje as pessoas vivem mais por conta da medicina, da saúde, da alimentação, da conscientização e do próprio Estatuto do Idoso mesmo, que também contribuiu com essa valorização da pessoa idosa. Se a gente for pensar, vocês que não sei quem é da mesma época que eu, quando eu era adolescente, uma pessoa de 50 anos já era considerado idoso, uma pessoa de 60 anos já era bem deslocado, né, da sociedade. Então o idoso ia ficando afastado, ia ficando de canto, não tinha um espaço, não tinha um meio onde interagir, era desvalorizado pela sociedade. E a partir do Estatuto do Idoso começou uma conscientização ampla na sociedade sobre a valorização do indivíduo, né? Sobre a questão dos direitos que um idoso tem a partir do momento que ele atinge certa idade e já não pode mais ter a produtividade que ele tinha. Então ele precisa receber de volta o que ele contribuiu a vida inteira. Não é só a aposentadoria. Então a gente sabe que aí nos meios legais a aposentadoria é uma coisa que nem vem para todo mundo. Então o Estatuto do Idoso vai garantir alguns direitos muito importantes em relação à vida, em relação à alimentação, em relação ao transporte, em relação ao trabalho, ao emprego, ao estudo, né, ao acesso a todas as questões que dizem respeito à cidadania, que é inerente a todo ser humano. O mais interessante que eu penso, né, dessa questão é o quanto hoje, né, a gente olha para as pessoas de 60 anos, se você compara com as pessoas de 60 anos de 30 anos atrás, dá uma diferença muito grande. Então, eu acho que rejuvenesceu o envelhecimento. Hoje as pessoas envelhecem com mais qualidade, com mais perspectiva de continuidade. Isso foi muito bom. Então, é mais uma prova de que a lei, quando ela vem, com o tempo, ela vai mudando e vai moldando a sociedade. Então, ela surge por uma demanda social e depois ela interfere nessa demanda social de forma positiva, que foi o que a gente pôde perceber aí com a questão do Estatuto do Idoso, que ele chega em 2003. Olha lá. Depois do Estatuto do Idoso, a gente vai ter então a Lei Maria da Penha. Essa Lei Maria da Penha ela tem uma história muito peculiar. Por quê? O que aconteceu aqui? A Maria da Penha ela é viva até hoje. Ela sofria violência doméstica do marido, ela e as filhas dela. Ela recorreu à justiça brasileira por inúmeras vezes. Fez muitas denúncias e cada vez que ela fazia denúncia voltava para casa e acabava apanhando de novo, e foi que até que ela ficou paraplégica, ela ficou numa cadeira de rodas por conta da agressão que ela sofreu do marido dela. Ela não desistiu, né? E a gente pode ver isso aqui nesse site que vai contar a história, né, da Lei Maria da Penha, mas o que eu acho mais curioso e mais importante de destacar nesse processo é que ela escreveu um livro contando a história dela. A partir do livro que ela contou, que teve uma tiragem grande, teve muita gente interessada no livro, então ele se popularizou. A partir daí ela conseguiu acionar a Corte Interamericana, né, a Organização dos Estados Americanos, e denunciou o Brasil por não haver leis que porque não haviam leis que protegiam as mulheres da violência dos maridos ou de qualquer outra violência vindo de qualquer lugar. Não existia, então ela foi prova disso, ela sofreu com isso, ela ficou paraplégica, mas ela não desistiu. E por conta das denúncias que ela fez na OEA, né, o Brasil acabou sendo condenado, pela OEA a estabelecer leis que protegessem a mulher da violência doméstica, da violência do marido. Então, olha, isso foi em 2000, vai ser em 2006, né? 2006 está aqui atrás. Tanto que a lei surge com o histórico, né, da Maria da Penha, tem o nome dela e ela é viva ainda. Então, para vocês perceberem quão
recente essa lei também é. Mas aí o que, que vem a dizer, né, a Lei Maria da Penha? A prisão de suspeitos de agressão, auxílio à vítima, né? Então a lei, ela protege a mulher. A gente sabe que existe muita dificuldade ainda em termos de cultura, em termos de país. Esse país é muito grande, tem muitas cidades por aí com uma cultura um pouco atrasada ainda em relação à legislação. Então é sempre uma luta, é sempre uma busca. A gente tem que valorizar, a gente tem que usar a lei, tem que denunciar. Antigamente falava assim, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso não existe, né? Se você vê uma mulher sendo agredida, ela precisa ser protegida e o agressor precisa ser denunciado. E essa é a mudança que a lei traz. Agora tem respaldo e a gente precisa fazer com que isso valha a pena, com que isso venha de fato a salvar a vida das mulheres que sofrem agressão. Então, temos lá em 2006 a Lei Maria da Penha. Depois vai vir lá para 2019, surge, né? Em 2019 a comunidade LGBT QIAP+, então porque, nossa, muita sigla, o povo reclama, gente, é muita sigla, porque a diversidade de gênero, a diversidade de autocompreensão, de autopercepção, de autoafirmação de gênero é muito diversa. Então você tem aí uma infinidade. Então a questão das letras, elas estão sempre com o mais no fim, porque alguém pode se sentir não representado por nenhuma das letras e se colocar e entrar mais uma letra. E isso não tem problema nenhum. O problema é a gente discriminar, é a gente não aceitar, é a gente prejudicar, é a gente apartar, é a gente agredir, violentar pessoas pelo seu jeito de ser. E isso não tem cabimento mais também hoje em dia. Então a lei da homofobia, ela surge no mesmo parâmetro da lei da união civil de pessoas do mesmo sexo. Por que que isso acontece? O nosso país, ele tem, em média, eu não sei exatamente os números, mas é assim, 80% são de religiões de origem judaica, o que significa cristãos, católicos e evangélicos. Na religião judaica, a homossexualidade é pecado, é considerada pecado naquela cultura, naquela religião. E aí o que acontece? Como a maioria da população tem fé nessa origem judaica, todo mundo considera que a homossexualidade seja um pecado, que seja errado e tudo mais. Porém, nosso Estado é laico, ele atende a todas as religiões e só a título de exemplo, as religiões de matriz africana não vem problema nenhum nas relações homoafetivas ou homossexuais. Então vem da cultura de cada religião mesmo. Como o Estado é laico, ele aceita e ele permite todas as religiões e todas as manifestações, mas ele não pode legislar a partir das crenças religiosas. Ele legisla a partir de dados científicos, de dados demográficos, de situações avaliadas no seio da sociedade, no cotidiano da sociedade, e aí sim as leis vão surgir para proteger determinados grupos. E o que acontece com a questão da LGBT, da comunidade LGBT, é que não existem deputados e senadores interessados em defender a causa LGBT a ponto de se comprometerem com o seu eleitorado. Então eles sempre vão adiando as leis que dizem respeito a essa minoria, porque em pesquisas que se mostram por aí, em tese, de 10 a 15% no máximo da população apresenta essa variação de gênero, né? Essa questão da orientação sexual, da identificação de gênero ser diferente. Então, é uma porcentagem muito pequena da população para conseguir interferir na lei de forma através do Congresso, da legislação, do Senado, das votações. E aí, quando acontece um caso muito específico e que chega ao tribunal, para o tribunal julgar e não tem uma lei, o tribunal vai relacionar isso com as leis que já existem e vai tentar situar isso dentro de um contexto. Então, a união civil de pessoas do mesmo sexo aconteceu no Rio Grande do Sul. 2 garotos foram expulsos de casa porque eles estavam namorando, as duas famílias mandaram eles para a rua, eles saíram ainda, acho que se não me engano, ainda menores de idade, foram para a rua, acabaram se estabelecendo, acabaram vivendo junto durante quase 30 anos, construíram um patrimônio, enriqueceram juntos, e quando um deles morreu, a família quis a herança dele.
E aí o juiz considerou o seguinte: se vocês expulsaram eles de casa, nunca ajudaram em nada, nunca se aproximaram, passaram os 30 anos longe, e quando um deles morre, vocês querem a herança dele para vocês, não está certo. Eles construíram esse patrimônio juntos. Então, se eles construíram esse patrimônio juntos, eles caracterizaram uma união estável. E a união estável é prevista pela Constituição. Então, o juiz entendeu que aquela união estável dava garantia de direito aos bens pertencente aos dois, né, por terem construído juntos, a quem ficou. E deu causa ganha pro garoto, né, que já não era garoto na época. E isso abriu o que a gente chama de jurisprudência, porque todos os outros juízes que vieram a julgar casos parecidos depois, como não tem uma lei específica para esse caso, ele pega um caso já julgado e faz a jurisprudência. Ele julga baseado no que o primeiro juiz avaliou em termos de constitucionalidade ou não. Isso vai chegar até o Supremo Tribunal Federal até que se torne de fato um procedimento legal. A partir daí, o próprio Tribunal Superior de Justiça, né, o STF também, última instância, entenderam a constitucionalidade da união estável entre pessoas do mesmo sexo e acabou exigindo agora que todos os cartórios registrem essas uniões. Nenhum cartório pode se recusar a registrar essas uniões. Mas aqui a gente está falando da lei da homofobia. Então ela vem na mesma questão. Então o que a gente pode mensurar sobre a situação da violência contra a pessoa LGBTQIAP+. A quantidade de pessoas que são assassinadas por conta do gênero. Né? Então no Brasil a gente tem aí... essa conversa é mais entre a gente, não vejo muito viável abrir esse assunto para crianças de 6 a 10 anos dessa forma, mas eu vou abrir um parênteses aqui. O Brasil é o país que mais acessa pornografia transexual e é o país que mais mata transexuais no mundo. Então há uma incoerência muito grande nessa relação e a violência é muito grande. Então se é o país que mais mata homossexuais e transexuais no mundo, né? É uma situação muito, muito delicada. E aí, o Tribunal de Justiça avaliou que precisava realmente ponderar sobre os crimes que aconteciam, condenar as pessoas que cometiam esses crimes e abrir um precedente legal para que houvessem as punições. Então, a lei da homofobia, né, ela vai ser equiparada à lei do racismo. Então, todas as implicações que a lei do racismo tem, que eu falei, né, de ser imprescritível, de ser inafiançável, também diz respeito à questão da homofobia. Né? Então, o que é homofobia? Né? É a aversão, é o medo, é tudo que envolve o preconceito e a discriminação em relação ao povo LGBT. Tem essas questões que eu coloquei aí dos assassinatos e tal, vocês veem com o público de vocês até que ponto vocês querem abordar essa questão, mas fica aqui o esclarecimento. A leitura é interessante, é legal, eles vão gostar de tomar contato com esse conhecimento e abre-se aí a discussão, mais uma vez, sobre o que é o Estado laico, o que é o respeito à dignidade das pessoas, o que é respeito à individualidade, o que é o respeito aos dogmas religiosos e as diferenças entre os conhecimentos e as fés. Né? Então, fica aí a dica também. 2019, né? Então nós estamos em 2024, faz muito pouco tempo que essa lei surgiu, que essa situação se resolveu de forma legal. Depois a gente tem, por fim, 2024, a lei do bullying, né? Não é que a lei do bullying não existia, na verdade a lei do bullying ela foi promulgada em 2015, mas ela não trazia uma penalidade em termos de crime para quem cometia ou para quem permitia que acontecesse. A gente já comentei, a gente teve aí várias situações de muita violência, de crianças que sofreram bullying a vida inteira e depois invadiram escolas, e aí teve uma comoção nacional em relação a essa violência. E aí, em 2024, o Congresso realmente aprovou a criminalização do bullying, inserindo no Código Penal a questão do bullying. Então, o que vai implicar no Código Penal? O bullying passa a ser responsabilidade dos pais, responsabilidade dos diretores ou do Estado, no caso de escola pública, escola particular, o dono da escola. A gente vai entrar em detalhes sobre isso no próximo item, que vai tratar exatamente da lei do bullying e o que a lei do bullying traz. Aí aqui, a título de curiosidade, eu ainda trouxe uma lei que ficou para trás. Então, 2024, a lei do bullying, a lei que criminaliza o bullying e coloca o bullying no Código Penal, que a gente vai ver na atividade seguinte.
Mas aqui em 1998, que lei que surgiu em 1998? Então, a 90 foi o ECA. Depois do ECA, só em 2003 a gente apontou aqui a lei do idoso. Qual foi a lei que em 1998 surgiu e era a respeito de violência sobre uma minoria ou um grupo desprotegido? Você sabe? Você consegue imaginar? Então eu vou responder. É a lei de maus tratos aos animais. Então, assim, ela foi uma lei muito bem-vinda, sou super simpático a ela, mas eu acho que ela veio antes de leis que diziam respeito a seres humanos. Então, assim, ó, eu vejo um contrassenso nesse processo e a gente precisa se sensibilizar em relação a isso também. Mas tudo bem, a gente teve a lei em 98 protegendo os animais e foi muito bem-vinda porque eles precisavam também dessa proteção. E depois nós tivemos a lei dos idosos, a lei da homofobia e a lei do bullying, seguindo essa sequência. Então aqui a gente encerra essa parte e vamos então fazer a avaliação, né? Quais são as competências sociais que a gente vai trabalhar nessa atividade. Então aqui é crítica da realidade, pertencimento histórico, visão crítica da sociedade. Não está muito diferente do que a gente já vinha trazendo nessas 3 primeiras atividades. Então, a questão da visão crítica em relação à nossa realidade, no caso específico, a questão da lei e o tempo que ela existe, o efeito que ela faz na nossa sociedade e o efeito que ela traz para a nossa sociedade. Né? Depois que a lei entra em vigor, ela tende a modificar a cultura, ela tende a modificar o entendimento, ela tende a modificar o comportamento e fazer com que as pessoas assimilem um valor moral que veio a partir de um valor legal. Aí, em seguida, em relação, né, às habilidades sociais, a gente distinguiu aqui a participação em discussões reflexivas, engajamento ativo em discussões e atividades que incentivam a reflexão crítica sobre as questões sociais, promovendo o diálogo e a troca de ideias. Lembrando que nessa atividade a gente usou como parâmetro do objetivo do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos o número 1, que era complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento de crianças e adolescentes e fortalecimento de vínculos familiares. E a gente vai ver na sequência aqui como que isso vai se proceder nas atividades que vão relacionar as idades da mãe, as idades do pai com as idades do filho ou da filha em relação às conquistas dessas leis que são tão recentes e estão aí modificando o nosso comportamento ainda, modificando a nossa cultura e elevando o espírito, né, da nossa sociedade para uma situação mais evoluída. Então, a questão da discussão reflexiva. E aqui no caso, a discussão reflexiva ainda vai ser levada para casa e vai levar esse assunto para dentro de casa também. Isso vai ser muito importante. Os eixos norteadores dessa atividade, a gente acaba passando um pouquinho por cada um. Então, o eu com o outro, né, quando você está falando de uma lei que te coloca em uma situação de se responsabilizar ou ser responsabilizado pelo que faz ao outro, né? Então você está trabalhando o eu com o outro. Depois a gente tem, né, o direito de ser livre, o direito de não sofrer violência, o direito de não ser agredido, o direito de ser como se é, de ser o que é, de ser como é. Então, o eixo, o subeixo, né, o direito de ser, que traz aí os subeixos de direitos também é amparado por essa atividade. Depois a gente tem a questão da participação na sociedade, né? Então, por que participação? Porque eu só posso participar da sociedade integralmente se eu estiver a par das leis que regem essa sociedade, no que diz respeito a mim enquanto minoria, a mim enquanto cidadão e ao outro também enquanto minoria ou cidadão. Então, a participação, ela vem da luta pela preservação dos direitos, da luta pela conscientização, da validação desses direitos, da divulgação desses direitos, que é o que a gente vai propor na etapa final desse projeto. E na sequência, a gente tem aqui os resultados esperados. Compreensão da realidade entre o tempo de registro histórico e o tempo de vida de cada um da família. Né? Então, o registro histórico da lei. Em que ano a lei foi, né, historicamente a lei entrou em vigor, foi promulgada. E como isso se relaciona com a minha idade, o meu tempo de vida. Foi muito tempo antes, muito tempo depois. E como isso me afetou, como isso me afeta e como isso vai me afetar futuramente. Então aqui a gente tem assim, ó, os builders, baby bloomers, geração X, geração Y, geração Z,
e geração alfa, né? Em qual delas você está, com qual público você trabalha. É uma nomenclatura que estratifica, né, as idades a partir de características de cada geração. Então é interessante a gente pensar nessa troca de informação entre as gerações também. E aí, por fim, a avaliação dos participantes, que sempre é dentro dessa proposta, a ideia é transformar todo o conteúdo que eles viram, as conclusões que eles chegaram, o resultado das discussões e traduzir isso de uma forma, de uma linguagem artística, né? Então, ó, uma música, um poema, um fantoche, um teatro, uma viola, o que eles estiverem querendo fazer. O que é legal fazer? A cada atividade ir trocando os grupos e cada grupo ir trocando o tipo de arte que eles vão usar, qual a linguagem que eles vão usar, se vai ser música, se vai ser teatro, se vai ser vídeo, o que vai ser, se vai ser uma representação. Então, deixar que eles criem e não esquecer de anotar o que eles estão fazendo, registrar, filmar, gravar, fotografar, para que eles lembrem disso tudo lá na frente, na hora que eles forem juntar tudo isso num projeto só. A gente vai conversar sobre isso lá na atividade 12, se não me engano. Então, todas as modalidades artísticas. A autoavaliação de habilidade social, a participação em discussão reflexiva, avaliar por escrito como se sentiu fazendo as comparações e entendendo a cronologia recente das leis contra a violência e o que pensa a respeito. Então essa habilidade, você pode pedir para eles avaliarem também como foi o desempenho deles nas discussões, como que eles se autoavaliaram em relação à participação que eles tiveram no processo de discussão, para que eles chegassem às conclusões que eles chegaram. Essa é a grande medida da autoavaliação, né, das competências e habilidades sociais. Eu peço por escrito porque eu acho importante até o registro também. E por fim,